Durante muito tempo, imaginamos os Neandertal como criaturas movidas apenas por instinto, brutos e impulsivos, dominados pela força. Na visão popular não havia romance, não havia escolha, havia apenas reprodução. Mas essa imagem diz mais sobre nós do que sobre eles. Porque quando analisamos os vestígios arqueológicos, os padrões genéticos e a organização social desses grupos, uma pergunta inevitável surge. Se eles viviam em grupos pequenos, isolados, cercados por perigo constante, como escolhiam seus parceiros? Era força? Era status? Era sobrevivência genética? Ou algo mais complexo? Algo mais humano? Para responder isso, precisamos abandonar o estereótipo do selvagem primitivo e entrar no mundo real dos Neandertais. Um mundo onde cada nascimento era uma vitória contra a extinção e cada escolha de parceiro podia determinar o futuro de todo o grupo. Os Neandertais viveram por mais de 300 mil anos na Europa e na Ásia Ocidental. Não eram nômades caóticos, eram grupos pequenos, coesos, intensamente dependentes uns dos outros. Mas havia um problema. Grupos pequenos significam poucas opções de parceiros. E poucas opções significam risco genético. Estudos de DNA extraído de ossos neandertais mostram algo intrigante. Muitos grupos apresentavam baixa diversidade genética. Isso sugere isolamento. E isolamento levanta uma questão delicada. Como evitavam o cruzamento entre parentes próximos? Ou não evitavam? A sobrevivência não permite luxo moral, permite estratégia. E talvez seja aqui que o comportamento social deles se torne ainda mais fascinante do que imaginávamos. O corpo de um Neandertal era diferente do nosso. Mais robusto, mais musculoso, mais denso. Mas quando falamos de escolha de parceiro, a pergunta não é apenas quem era mais forte. É, quem sobreviveria ao próximo inverno? Em um ambiente onde a caça era brutal e o frio podia matar em horas, um parceiro frágil era um risco coletivo. A seleção provavelmente envolvia resistência física, capacidade de caça ou coleta, habilidade de cooperação, integração ao grupo. Porque diferente de muitas espécies animais, os neandertais não viviam em haréns gigantescos nem em bandos anônimos. Eles viviam em pequenos núcleos onde todos se conheciam profundamente. Isso muda tudo. A escolha não era feita diante de estranhos. Era feita diante de pessoas com quem você dividia fogo, comida e risco diariamente. O desejo não podia ser separado da confiança. A genética moderna revelou algo surpreendente. Os neandertais cruzaram com os Homo sapiens. Isso significa proximidade. Mas proximidade suficiente para gerar descendentes viáveis exige mais do que contato ocasional. Exige convivência, interação, talvez até alianças. E aqui surge uma hipótese poderosa. O sexo entre neandertais pode não ter sido apenas reprodutivo, pode ter sido social. Em grupos pequenos, relações íntimas fortalecem vínculos, reduzem conflitos e aumentam cooperação. Hoje sabemos que muitas sociedades humanas usam o sexo como ferramenta de coesão social. Por que seria diferente há 60 mil anos? Talvez o maior erro seja imaginar que eles eram simples. Talvez fossem intensos. Essa é a parte mais intrigante. Análises genéticas indicam que, em alguns grupos, as mulheres se deslocavam entre bandos mais do que os homens. Isso sugere algo importante. Talvez a estrutura fosse parcialmente patrilocal. Os homens permaneciam no grupo de origem e as mulheres migravam para outro. Se isso for verdade, então as mulheres desempenhavam um papel central na manutenção da diversidade genética. Mas isso também levanta outra pergunta. Elas escolhiam ou eram trocadas como alianças? Não temos registros escritos, mas temos pistas. E as pistas indicam algo que desmonta o mito da brutalidade simples. Neandertais cuidavam de seus feridos por anos, enterravam seus mortos, mantinham vínculos duradouros. Grupos assim dificilmente funcionam apenas pela imposição da força. Confiança era essencial, e confiança muda a lógica da escolha. Na próxima parte, vamos mergulhar em algo ainda mais íntimo. Como era o cortejo neandertal? Havia disputa física entre machos?
Havia demonstrações de habilidade? Havia sinais simbólicos? Ou a escolha era silenciosa, construída ao redor do fogo? Porque entender como eles formavam pares pode revelar algo ainda mais profundo. O que realmente manteve essa linhagem viva por 300 mil anos? Imagine a cena. Noite. O fogo arde dentro de uma caverna aberta para o vento gelado. O grupo sobreviveu a mais um dia. Mas naquele círculo de luz não se compartilha apenas carne. Compartilham-se olhares. O cortejo neandertal provavelmente não era uma cerimônia formal. Era cotidiano, silencioso, construído na repetição. Um homem que demonstrava precisão ao talhar pedra, que sabia ler o vento antes da caça, que mantinha o controle quando o animal investia. Isso não era exibição, era sinal de sobrevivência. Em um mundo onde cada inverno podia ser o último, a atração não era espetáculo, era avaliação. E a avaliação não buscava o mais dominante, buscava o mais confiável. Não existem evidências claras de rituais violentos de disputa por fêmeas, como vemos em outras espécies. Mas existem marcas nos ossos, fraturas, traumatismos, lesões recorrentes. A maioria vem da caça. Algumas podem ter vindo de conflitos internos. Mas aqui há um limite biológico importante. Um grupo pequeno não pode se dar ao luxo de perder homens adultos em brigas constantes. A coesão era vital. Isso sugere algo poderoso. Se havia competição, ela era contida. O melhor parceiro não era o mais agressivo. Era o que aumentava a chance coletiva de sobrevivência. Em um grupo onde todos dependem de todos, a força isolada perde valor. A confiança ganha. Os Neandertal possuíam cérebros tão grandes quanto os nossos. Em alguns casos, até maiores. Isso não significa que pensavam exatamente como nós, mas significa que eram capazes de emoções complexas. Reconheciam rostos, formavam vínculos duradouros, desenvolviam apego. A escolha de parceiro não era apenas hormonal, era social. E existe um detalhe decisivo. A infância neandertal era longa. Criar uma criança exigia anos de cuidado contínuo. Isso favorece vínculos relativamente estáveis, não encontros aleatórios. A reprodução exigia parceria. A mortalidade infantil provavelmente era alta. Cada gravidez era um risco real. O parto, em um ambiente sem assistência médica, era um momento crítico. Após o nascimento, o bebê dependia do grupo para sobreviver. Isso muda a lógica da escolha. O homem que permanecia, que dividia alimento, que protegia durante o inverno, tinha maior chance de deixar descendentes. Não porque fosse o mais dominante, mas porque era o mais comprometido. A reprodução não era um ato impulsivo, era uma estratégia coletiva. Quando os Homo sapiens avançaram para a Eurásia, encontraram humanos diferentes, não monstros, humanos. Houve competição, mas também houve intimidade. A genética prova que houve cruzamento entre as espécies. Isso significa que, em algum momento, uma mulher neandertal escolheu um sapiens, ou um homem neandertal foi aceito por um grupo sapiens. Isso exige algo além de biologia. Exige reconhecimento, exige percepção de semelhança, exige humanidade compartilhada. Mas aqui surge uma questão inquietante. Se seus vínculos eram fortes, se sua estrutura favorecia a estabilidade, se a escolha de parceiros fortalecia o grupo, por que não foi suficiente? Na próxima parte, vamos explorar uma hipótese provocadora. Talvez o mesmo modelo de relacionamento que manteve os neandertais vivos por 300 mil anos tenha limitado sua capacidade de expansão. E talvez no campo da reprodução e das alianças tenha começado silenciosamente o seu fim. Quando falamos de escolha de parceiros, inevitavelmente surge uma pergunta delicada. Existiam ciúmes entre os Neandertal? Não temos registros escritos, mas temos biologia. O ciúme não é uma invenção cultural recente. É um mecanismo evolutivo ligado à reprodução e à garantia de investimento parental. Em grupos pequenos, onde todos conviviam diariamente, qualquer tensão emocional teria impacto imediato na sobrevivência coletiva. Um conflito interno não era apenas drama, era risco. Isso sugere que, se existiam disputas, elas precisavam ser rapidamente resolvidas. Talvez por mediação do grupo,
talvez por afastamento, talvez por reorganização de alianças. Em sociedades pequenas, a estabilidade emocional não é luxo, é necessidade. Aqui entramos em um ponto crítico. Estudos genéticos indicam que muitos grupos neandertais tinham baixa diversidade genética. Isso significa que, em vários momentos, indivíduos estavam se reproduzindo com parentes relativamente próximos. Não porque queriam, mas porque havia poucas opções. A endogamia prolongada pode gerar maior vulnerabilidade a doenças, menor fertilidade, maior mortalidade infantil, redução da capacidade adaptativa. E aqui surge uma hipótese poderosa. Talvez a escolha de parceiros não fosse apenas uma questão individual. Talvez envolvesse movimentação estratégica entre grupos. E há evidências disso. Alguns estudos sugerem que mulheres migravam entre bandos, aumentando a diversidade genética. Isso implica organização social complexa, implica acordos, implica trocas, implica planejamento. Se grupos eram pequenos, o contato com outros bandos era vital. Esses encontros podiam gerar tensão, mas também oportunidade. A troca de parceiros pode ter sido uma forma de evitar consanguinidade, criar alianças, ampliar redes de cooperação. Mas aqui está o ponto crucial. Os neandertais viviam em grupos altamente coesos e relativamente isolados. Já os Homo sapiens desenvolveram redes sociais muito mais amplas. Redes maiores significam mais opções de parceiros, mais diversidade genética, mais inovação. Se a estrutura neandertal favorecia vínculos profundos e estáveis, ela talvez limitasse a expansão demográfica. A mesma intensidade que fortalecia o grupo pode ter restringido sua flexibilidade. Durante milhares de anos, esse sistema funcionou. Pequenos grupos, laços fortes, alta cooperação. Mas quando o clima se tornou mais instável, novas populações humanas começaram a ocupar os mesmos territórios, a pressão aumentou. Grupos pequenos são vulneráveis. Uma doença, um inverno extremo, uma sequência de nascimentos mal-sucedidos. E toda a linhagem pode desaparecer. Não é necessário guerra, basta fragilidade genética acumulada. Talvez o desaparecimento neandertal não tenha sido causado por fraqueza física, mas por um limite demográfico, por um modelo social extremamente eficiente, em um mundo que se tornava cada vez mais imprevisível. Na próxima parte, vamos fechar essa jornada com algo ainda mais profundo. O que o relacionamento dos neandertais revela sobre nós? Porque parte deles ainda vive em nosso DNA. E talvez, sem perceber, carregamos também parte de sua forma de amar, competir e escolher. Os Neandertal sobreviveram por mais de 300 mil anos. Não eram frágeis, não eram inferiores e definitivamente não eram primitivos no sentido emocional. Eles cuidavam dos seus, protegiam feridos, enterravam mortos, mantinham laços. Mas existe um detalhe cruel na biologia. Grupos muito pequenos, que mantêm laços extremamente fechados, tendem a reduzir sua diversidade genética. E a genética é uma arma invisível. Sabemos hoje, através de estudos de DNA, que no final de sua existência, as populações neandertais estavam geneticamente empobrecidas. Poucos indivíduos, pouca variação, pouca renovação. E isso impacta fertilidade, resistência a doenças, capacidade de adaptação. Talvez a própria força deles, a lealdade ao grupo, a estabilidade nas parcerias, tenha dificultado alianças amplas entre diferentes bandos. Enquanto isso, os Homo sapiens formavam redes maiores, trocavam parceiros entre grupos, criavam alianças extensas, expandiam conexões. A diferença não estava apenas na ferramenta, estava na rede. Se você observar a história humana, relacionamento nunca foi apenas romance, sempre foi sobrevivência. Entre os neandertais, escolher um parceiro significava segurança no inverno, divisão de alimento, proteção durante a caça, apoio na criação dos filhos. Mas talvez faltasse algo que os sapiens dominaram com maestria: cooperação em larga escala, redes sociais amplas, confiança além do clã imediato. E aqui está a pergunta provocadora. Será que o modelo de relacionamento neandertal era forte demais para um mundo que começava a exigir expansão?
Você carrega algo deles. Se você não é de origem africana pura, há uma grande chance de carregar entre 1% e 2% de DNA Neandertal. Eles não desapareceram completamente. Estão em você, em traços do sistema imunológico, em predisposições biológicas, talvez até em aspectos comportamentais. Eles amaram, escolheram parceiros, criaram filhos, e parte disso atravessou o tempo. Quando você escolhe alguém hoje, o que está guiando essa escolha? Instinto, cultura, status, segurança, conexão emocional? Talvez lá no fundo ainda exista um eco antigo, um eco de cavernas iluminadas por fogo, de olhos avaliando silenciosamente. Posso confiar em você para sobreviver ao inverno? Os neandertais desapareceram, mas a lógica evolutiva do amor não. E talvez o que decide nossas relações hoje não seja tão moderno quanto imaginamos.